Você já imaginou uma cidade inteira cercada, não por máquinas de guerra, mas por silêncio, trombetas e uma promessa divina? E se eu te dissesse que Jericó caiu antes mesmo de suas muralhas desabarem diante dos olhos de Israel hoje, vamos entender a chocante destruição de Jericó por Josué. Uma história de fé, estratégia e obediência em comum. Mas preste atenção, o segredo dessa vitória não estava na força militar, e sim em algo muito mais profundo. Depois de 40 anos no deserto, Israel finalmente estava diante da terra prometida, carregando memórias, perdas e grandes expectativas. Moisés havia morrido e agora liderava o povo em uma missão que parecia maior que suas próprias forças. A promessa era antiga, mas o desafio era imediato. Antes de avançar, Israel precisava enfrentar uma cidade poderosa, Jericó. Jericó não era apenas uma cidade. Era uma fortaleza protegida, estratégica, conhecida por seus muros e posição importante. Para qualquer exército comum, atacar Jericó exigiria força, cerco prolongado, armas pesadas e muita preparação diante dos riscos. Mas a história bíblica nos mostra algo diferente. Deus entregaria Jericó de uma forma que ninguém poderia chamar de comum. Antes da batalha, Josué enviou 2 espias secretamente para observar a cidade e entender o ambiente por dentro. Eles entraram em Jericó e encontraram abrigo na casa de Raabe, uma mulher que mudaria o rumo da história. Raabe sabia que o medo já havia alcançado Jericó. As notícias sobre Israel tinham atravessado fronteiras e abalado corações. Ela contou que os moradores estavam assustados porque ouviram como Deus abriu caminho para Israel em momentos impossíveis. Aqui surge o primeiro grande mistério. Por que uma mulher de Jericó decidiu confiar no Deus de Israel? Raabe escondeu os espias, protegeu suas vidas e pediu misericórdia para sua família quando a cidade fosse tomada. Os espias fizeram um acordo com ela. Um cordão vermelho na janela seria o sinal para preservar sua casa. Guarde esse detalhe, porque no meio da queda de uma cidade, uma casa marcada pela fé permaneceria de pé. Os espias voltaram a Josué com uma mensagem poderosa. O povo de Jericó já estava desanimado antes da batalha. Josué ouviu aquilo e entendeu que a promessa não era teoria distante. Deus estava abrindo o caminho diante dele. Mas antes de Jericó, havia outro obstáculo, o rio Jordão, cheio e difícil de atravessar naquele tempo específico. Israel atravessou quando os sacerdotes levaram a Arca da Aliança e as águas se detiveram diante do povo. A travessia fortaleceu a memória coletiva. O Deus que abriu o mar também podia abrir caminho rumo a Jericó. Agora imagine a câmera subindo lentamente, Israel acampado, Jericó fechada, e uma tensão crescente entre promessa e muralha. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava, e o medo dominava seus portões. Nesse momento, Josué encontrou um homem com uma espada desembainhada. A cena era misteriosa, silenciosa e profundamente marcante. Josué perguntou se ele estava do lado de Israel ou dos inimigos. A resposta foi surpreendente e solene. Ele se apresentou como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, entendendo que estava diante do sagrado. Antes de derrubar muralhas, Josué precisou reconhecer quem comandava verdadeiramente a batalha. Essa ordem vinha do céu, não da terra. Deus entregou a estratégia. Israel deveria rodear Jericó uma vez por dia, durante 6 dias em completo silêncio. Os sacerdotes levariam trombetas, a arca iria junto e os soldados marchariam ao redor da cidade obedecendo cuidadosamente. Pense como isso parecia estranho. Nenhuma escada, nenhum ariete, nenhuma negociação. Apenas passos, silêncio, trombetas e obediência. Do alto das muralhas, os moradores de Jericó provavelmente observavam confusos, tentando entender aquela marcha incomum ao redor. No primeiro dia, Israel caminhou e voltou ao acampamento. A muralha continuava lá, aparentemente intacta e desafiadora. No segundo dia, a mesma cena. Passos ao redor da cidade, trombetas presentes, silêncio do povo e nenhuma explicação. No terceiro dia, talvez alguém perguntasse, quando algo vai acontecer? Mas a ordem não era entender, era obedecer. No quarto dia, a rotina parecia repetitiva. Porém, nas histórias bíblicas, a repetição muitas vezes prepara uma virada decisiva. No quinto dia, Jericó continuava fechada, mas Israel continuava marchando. A fé caminhava antes da resposta aparecer. No sexto dia, nada ainda havia caído. E aqui o suspense cresce.
porque o sétimo dia seria completamente diferente. Josué sabia que a obediência silenciosa estava prestes a se transformar em um clamor que marcaria gerações. No sétimo dia, Israel se levantou cedo. Dessa vez, não rodearia Jericó apenas uma vez, mas 7 vezes. Imagine o impacto visual. A cidade cercada por passos repetidos, sacerdotes, trombetas e um povo esperando o sinal final. A cada volta, a expectativa aumentava. Ainda assim, ninguém gritava, ninguém quebrava a ordem, ninguém tentava antecipar o momento. A 7ª volta chegou. As trombetas soaram com força e Josué deu a ordem que todos esperavam. Então o povo gritou. Não era um grito vazio, mas uma resposta de fé ao comando recebido de Deus. E naquele momento as muralhas de Jericó caíram, abrindo caminho para Israel avançar diretamente contra a cidade. O impossível aconteceu diante de todo. Aquilo que parecia imóvel, antigo e impenetrável desabou diante da obediência coletiva. Mas no meio da queda, havia uma exceção importante. A casa de Raabe foi preservada, conforme o acordo feito. Raabe e sua família foram retiradas com segurança, mostrando que a misericórdia também caminhava dentro daquele julgamento histórico. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar. Foi um marco espiritual na entrada de Israel na terra prometida. Josué ordenou que certos bens fossem separados para o Senhor, lembrando que aquela conquista não pertencia à ambição humana. Essa parte mostra algo sério. Vitória sem reverência pode se transformar em perigo, porque a promessa exigia responsabilidade. Jericó caiu, mas a lição permaneceu. Nem toda muralha é vencida com força. Algumas caem com obediência. Agora fechamos o mistério inicial. Jericó caiu antes das pedras caírem, porque o medo já havia tomado a cidade. Israel venceu quando marchou confiando, mesmo sem ver resultado imediato. Essa é uma das mensagens mais fortes da narrativa. Josué aparece como líder firme, mas dependente de Deus. Ele não inventou a estratégia. Ele obedeceu à orientação recebida. Raabe aparece como sinal de esperança. Mesmo dentro de uma cidade condenada, sua fé abriu uma porta de salvação. E Jericó nos lembra que muralhas podem parecer permanentes, mas nenhuma estrutura é maior que a vontade de Deus. A história é chocante porque inverte nossa lógica. Silêncio virou estratégia, trombetas viraram anúncio e fé virou caminho. No fim, Josué não conquistou Jericó sozinho. A cidade caiu quando o povo obedeceu e Deus confirmou sua promessa.